A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos e filhas de Deus. Amém? Graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Estamos felizes por estarmos de volta, reencontrar os nossos irmãos e juntos enfrentarmos as dificuldades que o Senhor tem permitido chegar a todos nós, à nossa sociedade, ao nosso país e alguns passando por sofrimentos aí em função dessa enfermidade. Uma alegria rever a vocês todos e a nossa oração é que o Senhor nos ensine e fale conosco nessa noite mais uma vez. Queria compartilhar hoje com os irmãos o texto do livro de Isaías, no capítulo 12. E eu peço que você mantenha aí o seu celular aberto, ou a sua Bíblia, se você trouxe o texto, né, e está aí com você. Alguns preferem o texto, e eu sou um deles, facilita para a gente, né, a memorização. E não fica chegando aquelas mensagens toda hora, né, quando a gente está lendo a Bíblia. Então eu quero te convidar sempre a manter dentro do possível a sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Isaías. Muitas pessoas, especialmente aqueles que já são crentes há algum tempo, sabem que o livro de Isaías é uma profecia. É uma profecia para corrigir a situação que o povo estava vivendo. E se você ler os títulos de cada capítulo, você vai ver que trata-se de um julgamento de Deus da nação de Israel nos primeiros capítulos, de tal forma que mostra a situação do povo de Israel, desde a construção do templo lá em Jerusalém, alguns milênios, o povo foi entrando em decadência no seu compromisso com Deus, e isso foi gerando uma situação muito complexa e muito difícil para as pessoas. Quando você lê no capítulo 11 de Isaías, lá uma história, né, ou vai contando a história, mostrando que aqueles problemas que as pessoas tinham, eles eram oriundos, ou estavam relacionados com aquilo que o povo estava vivendo. O povo começou a abandonar a Deus, os cultos que eles faziam se tornaram cultos meramente religiosos, apenas uma coisa assim, automática, sem nenhuma relação com a alma, com o coração e com as emoções que eles deveriam ter. E eles foram se tornando, à medida que foram entrando em decadência moral, econômica, social, eles foram sendo escravizados pelos povos ao redor. Quando chegou-se ali, mais ou menos, a partir do ano 500 antes de Cristo, eles entraram num processo grande de escravidão. Dois povos alternavam-se na escravidão do povo de Israel, os assírios e os babilônios. E aí a decadência aumentou de forma profunda, de forma muito grande. E eles começaram então cada vez mais se afastar de Deus, cada vez mais ficarem desanimados com Deus, cada vez mais deixarem de adorar a Deus e de louvar a Deus. E isso foi afetando a vida deles do ponto de vista da ordem pessoal. Ou seja, eles estavam deixando de confiar em Deus e por causa disso eles começaram a ter muitos problemas de ordem relacional, de ordem emocional, de ordem espiritual. E aquilo foi afetando a eles de tal maneira que eles começaram a desejar que outras nações invadissem a eles. Não mais os assírios, não mais os babilônios. Quem sabe os egípcios poderiam vir até eles e mudar aquela situação que eles estavam vivendo. Eles estavam tentando ou vivendo aquela experiência de achar que o problema deles poderia ser resolvido por um rei, poderia ser resolvido pela invasão de uma outra nação. Eles começaram a achar que Deus não seria mais a solução para eles, mas que seriam aquelas as nações que estavam ao redor. E isso foi trazendo cada vez mais, como eu já expliquei, problemas de ordem pessoal,
problemas de ordem relacional, problemas de ordem emocional para a vida deles. Aí a gente chega no capítulo 11. No capítulo 11 diz assim: Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim. Como você sabe, a nação de Israel eram duas tribos, ou eram várias tribos, e eles estavam divididos nessa fase. Havia um grupo que vivia ao redor de Judá, Judá onde estava Jerusalém, e em Judá eles viviam de tal maneira que Efraim, que estava ao redor, tinha inveja de Judá, e Judá oprimia Efraim, oprimia os seus irmãos que viviam ali ao redor. Inveja e opressão são atitudes do ponto de vista político que afetam a vida das pessoas, mas afeta especialmente o coração das pessoas. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós começamos a colocar a nossa confiança em outras coisas que não são Deus, quando nós começamos a viver de tal maneira que os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas emoções, aquilo que brota no nosso próprio coração, começa a afetar a nossa vida pessoal e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Vamos nos tornando pessoas cheias de problemas, vamos nos tornando pessoas com dificuldade de se relacionar, vamos nos tornando pessoas invejosas, começamos a competir com as pessoas e massacrar as pessoas, começamos a oprimir as pessoas, começamos a ter raiva das pessoas, e isso vai nos trazendo uma situação emocional gravíssima. Vamos nos tornando pessoas deprimidas, vamos nos tornando pessoas cheias de culpa, vamos nos tornando pessoas cheias de ansiedade, começamos a olhar para o outro como alguém que está competindo conosco e nos tirando a possibilidade de uma vida melhor, e isso gera em nós ansiedade. Começamos a nos encher de medos de morrer, medos de não superar as dificuldades, medo de não atravessar os problemas. À medida que deixamos Deus, à medida que deixamos de confiar em Deus, os problemas emocionais, espirituais, eles começam a vir e nos afetar profundamente. Aí então Isaías diz no capítulo 12, é uma oração, é um salmo que ele escreve, é uma profecia. Ele diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que irasse contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Naquele dia, num determinado dia, aquelas dificuldades que eles estavam vivendo iam deixar de existir na vida deles. Naquele dia, eles iriam poder orar a Deus e perceber e ter a consciência de que a ira de Deus não estava mais sobre a vida deles. Naquele dia eles iam enxergar e perceber que a ira de Deus não estava sobre eles. Nós estamos vivendo já há algum tempo, como mundo, debaixo de uma pandemia que tem afetado a vida das pessoas, que tem afetado a vida das nações, que tem mudado a economia, que tem feito com que essas coisas, as quais nós já estávamos perfeitamente confortados e cheios de conforto, essa situação nos fazia nos acomodar, e agora nós estamos vivendo debaixo de muita pressão, de muita tensão, de muita opressão, e isso gera em nós, aumenta em nós os nossos medos, os nossos temores, as nossas reações, a nossa forma de olhar a vida, a nossa forma de olhar o outro, e isso vai fazendo com que a gente vá se entristecendo, vá se angustiando, a ansiedade vai aumentando, os relacionamentos vão se quebrando, porque nós não confiamos adequadamente em Deus. E o texto diz: mas haverá um dia
Graças te dou ao Senhor, porque ainda que irasses contra mim, a tua ira se retirou. Ou seja, a ira do Senhor já se retirou da nossa vida. Se retirou em Jesus Cristo. A ira de Deus, ela não dura para sempre. A palavra de Deus é muito clara. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Ou seja, misericórdia é uma palavra que ela tem o sentido de colocar o coração na miséria. É essa a formação da palavra. Misericórdia. Coração, córdia, miséria, né? Mísero e miséria. Então Deus coloca o coração dele na nossa miséria. Qual é a nossa miséria? É o pecado. São essas reações que nós temos uns contra os outros. É essa reação que nós temos com Deus. É essa reação que nasce dos nossos desejos, dos nossos egoísmos. São essas reações maldosas, são esses pensamentos que vão brotando em nós, que geram em nós desejo de agredir o outro, de ofender, de minar a vida do outro. Mas a ira do Senhor, ainda que a gente tenha essas reações, ela não está em nós, porque Cristo na cruz do Calvário retirou toda a ira que poderia estar em cada um de nós. Agora nós estamos cobertos pela graça de Deus. Agora nós estamos perdoados pela graça de Deus. Agora nós estamos cobertos pelo amor e pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então, ainda que você tenha pecado, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha dado vazão a esses desejos que procedem do coração humano, conforme diz Jesus em Marcos capítulo 7, verso 14, e diz que do nosso coração procede a maldade, a prostituição, o adultério, a mentira, todo esse conjunto de pensamentos que brotam em nós. Ainda que você tenha feito todas essas coisas, agora, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, você está perdoado, e a ira do Senhor já não mais está na sua vida, por causa daquilo que Cristo fez. Era sobre isso que Isaías estava falando. Ele estava dizendo, vai chegar um dia, que mesmo vocês tendo vivido toda essa confusão, mesmo vocês tendo vivido distante de mim, mesmo vocês tendo vivido desta forma, se vocês orarem naquele dia, a ira do Senhor não mais estará na sua vida e na sua existência. O versículo 2 do capítulo 12 diz assim: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, Ele se tornou a minha salvação. É Jesus que é a nossa salvação. Não são os políticos, era isso que Isaías estava dizendo, não são as outras nações, não são as pessoas que o cercam, não é o professor, não é o pastor, não é o terapeuta. A sua salvação é Deus. Vocês precisam confiar em mim. É isso que ele estava dizendo. A minha salvação é Jesus Cristo, é aquilo que Cristo fez na cruz. E aí ele diz assim: confiarei e não temerei. Isso aqui é importante que eu coloque para vocês. Eu vou pedir que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque aqui a gente tem alguns detalhes importantes. Existe no mundo um tipo de pessoa que ela não confia e ela também não tem medo. Então ela vive de forma irresponsável. A Bíblia chama essas pessoas de filhos da desobediência. São pessoas que não se importam com nada, não se importam com elas, não se importam com as pessoas e não se importam com Deus. Eles não confiam em Deus e não temem. Existem pessoas que não confiam em Deus, mas vivem cheias de medo. E por isso elas vivem de uma forma inadequada. Por isso elas são infelizes. Por isso elas são tristes. Por isso elas vão se deprimindo.
porque elas têm medo do que vai lhes acontecer, porque elas têm medo de perder, porque elas têm medo de não sobreviver, porque elas têm medo da morte. Então elas são dominadas por um medo que toma conta da sua existência. São pessoas que confiam, dizem que confiam e temem. Existem muitos cristãos que são assim. Eles afirmam confiar, mas de fato eles estão cheios de medo, cheios de temores no coração. Por isso elas vivem angustiadas, elas vivem ansiosas, elas vivem desesperadas, apesar de dizer que confiam. É porque elas ainda não entenderam aquilo que o profeta Isaías está dizendo: confiarei e não temerei, ele se tornou a minha salvação. Essa confiança, ela é um processo que você vai aprendendo, que você vai crescendo, que você vai amadurecendo na sua relação com Deus e com as pessoas. À medida que você conhece a Deus, você exercita a sua confiança em Deus. E ainda que as pessoas ao teu redor não confiem em você, ainda que as pessoas ao teu redor te julguem, ainda que as pessoas ao teu redor te ofendam, ainda que as pessoas ao teu redor digam que você é fraco, ainda que as pessoas ao teu redor digam que você é isso, é aquilo, quando você tem Cristo no seu coração, você tem a sua identidade definida, você não tem medo de enfrentar a vida, você não tem temores de enfrentar as dificuldades, e você vai num processo de evolução, de crescimento, você vai olhando ao seu redor e vendo as misericórdias de Deus brotando na tua existência. Você olha para o seu passado e você vê como Deus cuidou, você olha para o seu presente e você percebe claramente a mão de Deus e os cuidados de Deus, e isso vai fazendo você crescer, evoluir na sua relação e na sua comunhão com Deus. Infelizmente, muitos não têm essa consciência, não têm essa compreensão, e à medida que você confia e não teme, Deus vai te salvando das dificuldades que você tem e da impossibilidade que você olha para a sua própria vida, achando que você não vai ter como superar as dificuldades que você tem que enfrentar. Naquele dia, Deus será a nossa força. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. Então, aqui não se trata de você encontrar em você mesmo soluções para a sua vida. Não se trata de você encontrar nas pessoas respostas para a sua vida. Não se trata de você resolver os seus problemas de ordem emocional a partir da sua própria energia. Mas se trata de você ter consciência que ainda que você tenha os problemas, você tem em Deus um poder, uma força para você lidar com as suas dificuldades e com os seus problemas. Naquele dia vocês vão orar e vocês vão encontrar em Cristo a força que vocês precisam. Era isso que Isaías estava falando. Naquele dia, traremos alegria ou tiraremos alegria da fonte verdadeira. Essa é outra questão. Muitos de nós estamos procurando encontrar alegria na nossa vida nas circunstâncias, nos problemas. Tem gente que tem alegria quando o bolso está cheio. Quando o bolso se esvazia, ele se enche de mau humor. Tem gente que está bem se ele está se sentindo bem. Se ele tiver, por alguma razão, alguma dificuldade, algum momento difícil, algum conflito, algum enfrentamento, alguma luta, imediatamente ele se desespera, ele perde a possibilidade e vai perdendo a alegria. A alegria a gente encontra em Cristo, a alegria a gente encontra em Deus, a alegria a gente encontra à medida que a gente exercita a nossa fé
e a nossa confiança no Senhor. Colocado isso até aqui, eu gostaria de conversar agora para a gente encerrar, como é que a gente vai reagir naquele dia. Ou seja, como é que você reage quando Deus chega até você? Como é que você reage quando Jesus Cristo chega na sua vida? Ele chega todos os dias. Se você não reagir adequadamente, aquele dia nunca acontecerá na sua vida. Aquele dia é o dia em que você começa a confiar em Deus. Aquele dia é o momento em que você diz: sim, Senhor, eu tenho dificuldades, mas eu quero aprender a confiar em Ti. Eu quero caminhar contigo. Eu quero colocar a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero colocar essas dificuldades que eu estou tendo debaixo do Teu amor e da Tua presença. Eu quero depositar a minha existência. Eu quero depositar os meus dramas. Eu quero depositar os meus medos. Eu quero depositar os meus temores. Eu quero depositar as minhas inseguranças, os meus pavores nas Tuas mãos. Eu quero aprender a cada dia confiar em Ti. Aquele dia é o dia em que você toma algumas decisões. A primeira é a gratidão. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e relembrai que é excelso o seu nome. É assim impressionante como as pessoas vivem um processo de reclamação na sua vida. Nós nos alimentamos de notícias ruins o dia inteiro. Nós colocamos sempre coisas negativas na nossa mente. Nós buscamos as coisas ruins e trazemos para a nossa mente. E nós vamos criando dentro de nós uma espécie de um núcleo dentro do nosso cérebro, que ele parece reagir só ao negativo. Nós vamos perdendo essa dimensão da gratidão a Deus pela vida, da gratidão a Deus pelas pessoas, da gratidão a Deus pelos seres humanos com quem nós convivemos, da gratidão a Deus pela saúde, da gratidão a Deus por estarmos aqui e Ele, na sua graça, está ampliando o nosso viver, da gratidão a Deus por todas essas coisas. Mas o mais grave é que nós não temos gratidão por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. A maioria das vezes nós nos aproximamos de Deus reclamando, demonstrando para Deus que nós estamos insatisfeitos. Somos insatisfeitos com o nosso corpo, somos insatisfeitos com o trabalho, somos insatisfeitos com a comunidade que a gente convive, somos insatisfeitos com a família, somos insatisfeitos com todas as coisas e não conseguimos enxergar que em todas essas coisas Deus está trabalhando, Deus está tratando, Deus está corrigindo, e que se começar na sua vida um processo de gratidão, se você começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, por Ele ter te dado a vida eterna, por Ele ter trabalhado a sua vida, dentro de você vão se desenvolver outras reações químicas mesmo, dentro de você, que traz saúde, que traz alegria, que traz paz, que traz sossego. O problema é que nós vivemos distante de Deus, não confiamos os nossos problemas a Ele, e ainda reclamamos de Deus. A primeira atitude, quando Cristo chega no coração, é gerar na pessoa gratidão, louvores, desejo de servir, alegria, prazer. A segunda atitude é exercitar a confiança no poder de Deus em nós. Percebemos que muita gente
nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, começaram a ter determinadas dificuldades, e isso começou a ser entendido como sendo normal. Então, às vezes eu encontro as pessoas e elas falam: pastor, agora eu estou passando por uma depressão. E eu percebo que ela está dizendo para mim que aquilo é normal. Às vezes a pessoa fala: eu estou muito ansioso. Aí o amigo dele diz assim: não, isso é normal. As tristezas constantes na vida começam a ser entendidas como normais. Os sofrimentos que as pessoas têm, interiores, de alma, começam a ser entendidos como sendo normais. Mas, ainda assim, as pessoas dizem: não, você precisa procurar uma saída para isso. E elas vão procurar. Então, se você está vivendo dúvidas, está vivendo conflitos, está tendo depressões, eu tenho que dizer a você que isso não é normal, porque senão você não procuraria ajuda. Não é normal. É verdade que essas coisas acontecem na nossa vida, e a palavra de Deus não diz que depressão é normal. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, fatos como esse, depressões, dores, angústias, elas acontecem na nossa vida. Conflitos, erros, pecados, perseguições, pressões, elas vêm à nossa vida. E a palavra de Deus não diz que a gente deva se acomodar a isso. O que ela diz é que a gente deve confiar em Deus. Porque naquele dia, nós encontraremos o Salvador. E Ele nos diz: se vocês confiarem em mim, se vocês depositarem a vida de vocês em mim, eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de vocês. Ele vem com o seu poder e a sua graça, e entra na nossa vida, e nos capacita para enfrentar essas dificuldades. Ainda que você tenha que ir ao médico e esteja enfrentando uma doença gravíssima, se você estiver habitado pelo Senhor, você terá nele o cuidado e o caminhar e a presença dele na sua vida para superar essa dificuldade. É por isso que Davi dizia assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Quando a gente é habitado por Jesus, nós não estamos isentos dos problemas, nós não podemos dispensar a ajuda necessária do ponto de vista humano, mas nós podemos viver esse problema com a presença e a graça de Deus. Naquele dia, quando o Senhor chegar na sua vida, quando você abrir o seu coração para Ele, a sua vida vai começar a mudar. Você precisa exercitar essa presença de Deus na sua vida. E eu quero encerrar lembrando a vocês que uma das formas que a gente tem de exercitar essa fé e essa confiança em Deus é olhando aquilo que aconteceu com alguns personagens da palavra de Deus. Há muitos que eu poderia citar, que enfrentaram problemas, que passaram por dificuldades, que erraram, que pecaram, mas eles confiaram em Deus. Poderia falar de Abraão: errou, pecou, falhou, mas a palavra de Deus diz que pela fé ele foi justificado. Poderia falar de Davi, pecados horríveis que ele cometeu, mas o Senhor diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque reconhecia o seu erro e caminhava com o Senhor. Poderia falar de Elias, que viveu uma depressão, fugiu,
correu, mas Deus foi ao encontro dele e o tirou daquela situação. Poderia falar de Paulo, para ir para o Novo Testamento. Paulo, lá no 2º capítulo de Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, ele conta a história, o final da sua vida. Ele já havia sido preso muitas vezes, 3 vezes, e aquela era a última vez. E ele estava preso, e as prisões naquela época eram lugares lúgubres, terríveis, frios. Muitas delas, ou pelo menos uma delas de Cesareia, a água chegava a cobrir o corpo dele diariamente, a água do mar, até o pescoço. Medos. E ele diz lá no 2º capítulo, ele diz assim: Timóteo, venha rápido, porque todos me abandonaram. Eu estou sozinho, só Lucas está comigo. Lucas ficava ali ao redor, ia lá, ouvia, fazia as anotações que Paulo lhe contava, e saía, mas ele ficava preso. Ele diz assim: quando você vier, por eu ter sido abandonado por todos, eu fui abandonado pelos meus melhores amigos. Demas foi testemunha contra mim no julgamento, me traiu. Alexandre Latoeiro fez muito mal para a minha vida. Aí ele diz assim: quando você vier, Timóteo, traz a sua capa, porque aqui nesse lugar eu sinto muito frio. Timóteo, faz um favor, traz os pergaminhos, traz os livros, traz a Bíblia, traz a palavra de Deus, porque eu preciso manter a minha mente num foco adequado. Eu preciso manter a minha mente cativa, presa às coisas de Deus. Timóteo, por favor, venha. E ele continua falando. E ele diz: Timóteo, fui levado para o tribunal. E lá no tribunal não tinha ninguém, não tinha nenhum cristão, não tinha nenhum irmão, não tinha nenhum amigo, ninguém fez a minha defesa. Mas Deus, na sua graça, ele diz, Deus no seu amor, tapou a boca do leão, do inimigo, e eu continuo aqui vivendo e testemunhando do amor de Deus. Nesta noite, o que eu gostaria é que o Senhor Jesus chegasse na sua vida. Ainda que você tenha muito tempo de frequência na igreja, ainda que você seja um crente que as pessoas olham e digam assim: esse cara é muito crente. Ainda que você diga ainda que você tenha compromissos aqui conosco, de servir, de ajudar, nós estamos muito gratos a Deus, mas não queremos que você entre por esse caminho da desconfiança de Deus. Não queremos que você comece a confiar em outras coisas e a colocar o seu coração, a sua vida, a sua mente em outras pessoas, a não ser a pessoa de Jesus. Porque se você crer nele, se você obedecer à palavra de Deus, ele diz: o Pai os amará, e eu e o Pai viremos e faremos morada dentro de vocês. Todos os dias, quando eu me levanto, eu penso assim: Deus, na sua graça, está me dando mais um dia, e eu vou me levantar aqui porque eu sei que Ele mora dentro de mim, que Ele me livre das enfermidades, das doenças, da alma, do coração, das emoções, dos conflitos, e que Ele me dê graça para eu superar as dificuldades. Eu quero te convidar para você fazer uma oração comigo. Feche os seus olhos e ore comigo. Coloque nas mãos do Senhor a sua vida, as suas dificuldades, seus temores, suas ansiedades, seus medos, suas raivas, seus rancores,
suas culpas, coloque diante dele. Senhor, estamos aqui como os teus filhos e tuas filhas. Pedimos que o Senhor, na sua graça, nos acolha novamente. Porque às vezes, Senhor, nos distraímos com outras coisas. Começamos a confiar em outras coisas. Começamos a nos distanciar de Ti. Por isso, Senhor, corremos agora para os Teus braços, para as Tuas mãos, para o Seu colo, e dizemos: Senhor, nos perdoa, nos acolhe agora, e retira do nosso coração todo medo, todo temor, toda insegurança, e nos faz viver para Ti e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém e amém.